Fala, segundão! Hoje é dia de aula de biologia, então a gente vai continuar falando das protozoonoses, que são as doenças causadas pelos protozoários, certo? Na aula online eu tinha falado para vocês sobre doença de Chagas e a apostila ela não aborda algumas questões que o Planeta Bio aborda, por isso que eu gosto de unir os dois, tá? Então eu vou dar só uma pincelada de novo aqui na doença de Chagas, que eu passei os videozinhos para vocês, que eu acho que deu para entender direitinho aí como que ocorre a infecção no homem, o que acontece com esse protozoário dentro do barbeiro também, né? Então vamos falar aqui um pouquinho no Planeta Bio agora, só pra gente relembrar a doença de Chagas. Então, quem causa a doença, o agente etiológico, sempre na biologia quem causa é o agente etiológico, tá? Quem causa, então, é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, é uma doença importante, então, só para a gente poder relembrar aí. Eu falei tudo isso em aula online, então eu só vou passar rapidinho. Quem transmite é o barbeiro, né, que ele é chamado aí, o nome dele é Triatoma, né, Triatoma infestans, o nome científico. E o que a gente não falou, acabou não abordando, porque o livro também não traz isso, é que todo protozoário, todo micro-organismo que fica no sangue, ele pode ser transmitido por transfusão sanguínea, ok? Então, a doença de Chagas, como é um protozoário que está no sangue, também pode ser transmitido pela transfusão sanguínea, certo? E a transmissão vertical também, se a mãe estiver grávida, esse protozoário também consegue atravessar a barreira placentária. E ele pode, então, também infectar esse bebê, tá? É muito importante a gente ver isso. Aqui ele vai mostrar o ciclo dentro do barbeiro, mas a gente já viu o vídeo, então eu vou pular um pouquinho, né? Falei para vocês dos sintomas. A gente tem um sintoma de fase aguda, que ele dura alguns dias, depois ele some, e aí a gente tem a fase crônica, né? Que é onde a pessoa tem todas as sequelas da doença de Chagas. Então, eu falei para vocês que dá uma inflamação da pálpebra superior, que a gente chama de chagoma. Então, a pessoa pode ter febre, ela pode ter inflamação de linfonodos, né? O fígado e o baço, de uma maneira geral, vocês vão ver que várias protozoonoses, elas afetam fígado e baço por conta de que são doenças que vão ser levadas aí pelo sangue. Não importa se é pela hemácia, se é por macrófago, né? Pelas qualquer célula branca, na verdade, estando no sangue, todo o comprometimento dos sistemas, ele acontece, ok? De uma maneira geral. E na fase crônica, que é mais aí depois de 10 anos de uma infecção, a pessoa vai ter aí uma insuficiência cardíaca, então ela pode ter arritmia, ela pode ter o aumento do coração, né? A inflamação do esôfago, do intestino grosso. Por quê? Porque esse protozoário, ele pode, o Trypanosoma cruzi, lembra que eu falei que ele pode infestar musculaturas, né? Então pode ser que lá na musculatura lisa do trato digestório, por exemplo, aqui no intestino grosso, o cólon ele perca a função. Então, perdendo essa função e tendo a dificuldade de fazer o movimento peristáltico, as fezes começam aí a acumular, levando um problema grave chamado de megacolo, tá? E lá no coração, eu já tinha dito para vocês que causa uma cardiomegalia, que é um aumento do coração, tá? O coração fica grande. Por quê? Porque esse protozoário ele tem a grande afinidade pela musculatura. Então, ele vai evitar aí o trabalho desse coração. E o coração, para compensar, ele acaba aumentando a contratilidade. E aumentando a contratilidade, você está fazendo esse músculo trabalhar mais. Toda vez que a gente faz o músculo trabalhar mais, a gente tem o crescimento dessas células, né? Por isso que o coração fica grande, de tanto ele tentar trabalhar para consertar algo que não está funcionando mais, certo? Bom, e qual é a profilaxia? Então, as medidas que a gente faz para prevenir essa doença é o combate ao barbeiro e a melhoria das habitações. Lembra que eu disse lá na aula online que eles têm preferência aí de reprodução em casas de pau a pique, né? As casas de sapê. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de moradia. Então dar melhores condições de moradia para a pessoa, para que ela não tenha que morar numa casa que tenha telhado de sapê, certo? Que são casas de pau a pique. Apareceu esse nome no vestibular, já associa ao barbeiro. Bom, então o resto eu acredito que eu tenha falado. E aí a gente vai então para uma nova protozooses ou protozoonoses, que agora a gente vai falar um pouquinho da malária, que é um ciclo bem complexo,
mas eu vou tentar falar aqui de uma forma um pouco mais devagar para vocês compreenderem, tá? Vocês vão ver que a gente tem várias doenças, a apostila não aborda todas essas, eu vou falar aqui em 2 aulas, eu vou hoje até o slide 5, depois eu gravo mais uma aulinha do slide 6, 7, 8, só para não confundir, ok? Bom, a malária, então, primeira coisa, quem causa a malária? Quem é o agente etiológico? Quem causa a malária é um protozoário chamado de plasmódio. Existem algumas espécies de plasmódio, então, ó, o Plasmodium vivax, o Falciparum e o malariae. O vivax e o falciparum, eles causam as formas mais graves da doença. O malariae não é tão grave, mas é claro que vocês vão entender que toda a doença ela é bem complexa, né? Porque ela tá no sangue e tal. Bom, a forma infectante do Plasmodium é o esporozoito, tá? Então a gente tem que gravar esse nomezinho porque existem 2 fases do mosquito, o esporozoito e o merozoito, que é importante para esse ciclo, certo? O esporozoito ele vai ser encontrado aí, ele vai conseguir se transformar nessa fase no mosquito, e o merozoito é encontrado no homem. Então vamos entender. Esses esporozoitos, eles são células haploides, então eles vieram de uma meiose, certo? E eles têm algumas estruturas, algumas organelas que são chamadas de micronemas e rhoptria, que têm enzimas especiais que servem para perfurar a parede das células e ajudar a penetração dessas larvas no alvo. Então a gente vai ver que o alvo primeiro é o fígado e o alvo segundo é a hemácia. Então essas organelas especiais que essas larvas apresentam, elas são importantes para ajudar a penetração. Bom, então vamos lá para a transmissão. Quem transmite o plasmódium? O plasmódium ele é transmitido pela picada do mosquito prego, que nós chamamos de anófilis, ok? Então, ó, o mosquito prego é um mosquito pequenininho com uma asa peludinha, né? Quando ele para picar, parece um preguinho mesmo que tá em cima, que tá na pele da pessoa. Esse mosquito, o anófilis que pica, ele é fêmea, de novo. Geralmente as fêmeas que são hematófagas, tá? Os machos se alimentam de seivas aí, de árvores, enfim, a maioria, né? Mas quem pica é a fêmea, tá? Então é o anófilis fêmea que a gente fala, ok? Também é conhecido como mosquito prego. Apareceu mosquito prego no vestibular, já pensa no ciclo da malária. Então vamos lá. Vamos entender aqui o ciclo no homem e no mosquito. Então, ó, primeiro eu vou lá pro homem, certo? Pra gente poder entender, depois eu volto pro mosquito pra gente poder fechar o ciclo, então. Bom, quando o anófilis, então, mosquitinho prego, picou um homem, o que ele vai liberar na saliva dele? Porque essas larvas infectantes estão nas glândulas salivares. Então, o que ele vai liberar? Ele vai liberar a forma infectante chamada de esporozoito. Esse esporozoito cai na circulação sanguínea e o primeiro órgão-alvo dele é o fígado. Lá no fígado ele vai começar a sofrer um processo de divisão que eu tinha falado para vocês lá no comecinho da aula online, que é a esquizogonia, onde a gente vai formar aí um processo de divisão de núcleo. Então ele perde todas as estruturas e fica só o núcleo. E o núcleo que vai se dividindo, tá? Então ele formou aqui uma forma, ele fica lá um tempinho se multiplicando, se diferencia e agora ele virou um merozoito. Então ele entra como esporozoito, vai para o fígado, vai sofrer o processo de divisão do núcleo, vai se diferenciar, sai do fígado como merozoito, certo? Esses merozoitos são os que infectam as hemácias. Então eles vão procurar as hemácias, vão infectar as hemácias agora, e lá nessas hemácias eles vão começar a aumentar a quantidade. Vão lá por bipartição, cisciparidade, né? Ele vai fazendo mitose, aumentando a quantidade deles. Geralmente a cada 48 ou 72 horas, essa hemácia ela tá tão infectada, tão cheia de merozoitos que ela se rompe. Ela se rompendo, ela libera novos merozoitos que vão infectar novas hemácias e a cada 3 dias, mais ou menos, é quando vai acontecer essa explosão de uma série de novas hemácias infectadas.
Por isso que essa doença também é chamada de febre terçã, porque a cada 3 dias a pessoa apresenta picos de febre muito alto, entre 39 e 40 graus, certo? Por quê? Quando esses merozoitos são liberados, então além da liberação das novas larvas, né, nós temos a liberação de toxinas. A hemácia morreu, a reprodução liberou substâncias tóxicas, o que faz a pessoa ter calafrios, tremores, sudorese e a febre, certo? E em contrapartida, alguns merozoitos, então, que entraram em algumas hemácias, eles não vão passar pelo processo dessa mitose enlouquecida. Eles vão ficar lá quietinho e vão se diferenciar em gametócito, ou seja, células que posteriormente formarão gametas. Então, algumas células, alguns merozoitos, eles vão enlouquecer e sofrer várias mitoses rompendo, e outras vão ficar lá quietinha na forma de gametócitos, que são células que vão carregar gametas. Bom, quando um mosquito, um anófeles, né, que ainda não é contaminado, se alimentar de uma pessoa que tem aí, então, esses gametócitos no seu sangue, esse mosquito vai ingerir, então, ela vai ingerir, né? E aí a gente vai lá, então, para a fase no mosquito. Então, o que acontece no mosquito? Ela está ingerindo os gametócitos, certo? Esses gametócitos, eles vão lá para o estômago desse mosquito, e lá no estômago desse mosquito, os gametócitos vão virar gametas, eles vão amadurecer e virar gametas. Virou gametas, esses gametas, eles vão fecundar. Ocorreu uma fecundação, eles vão formar aí, então, agora um zigoto que vai aderir à parede do estômago desse mosquito. Esse zigoto, então, ele vai começar a se multiplicar, ele vai sofrer meiose, ele vai se multiplicar, e aí ele forma uma bolsa que a gente chama de ocisto, que é uma bolsinha cheia de cistos agora dessa fecundação, certo? Esses cistos, então, eles vão se diferenciar em esporozoitos, né? Esse ocisto, que é essa bolsinha que tá cheio de cistinho ali dentro, de zigotinhos, esses zigotinhos, eles vão se diferenciar em esporozoitos, e esses esporozoitos, então, eles rompem esses cistos e eles vão pela hemolinfa, que é o sanguinho dos insetos, né? Eles vão aí pela hemolinfa até as glândulas salivares, e é lá que eles vão ficar, tá? Então, olha só, eu tenho os gametócitos sendo ingeridos, indo para o estômago, se transformando em gametas, ocorre a fecundação, formaram zigotos que vão grudar na parede do estômago, agora formou um cisto, uma bolsa cheia de zigotinhos. Esses zigotos vão se transformar, vão evoluir para esporozoitos que vão romper essa bolsa e vão pela hemolinfa nadar até a glândula salivar desse mosquito, tá? Desse anófeles. E aí, quando esse mosquito, então, picar o homem, na glândula salivar, ele tem uma substância anticoagulante. Então ele regurgita, quando ele enfia o biquinho dele para poder perfurar a pele, ele regurgita essa saliva para evitar a coagulação. Porque se o sangue coagular, entope o bico dele, ele não consegue mais sugar. Então, conforme ele regurgita essa saliva, algumas larvas infectantes de esporozoitos podem então atingir as pessoas que estão sendo picadas pelo mosquito contaminado, ok? Bom, esse foi o ciclo da malária. Deixa eu fechar aqui, peraí. Quais são os sintomas, então, que a pessoa pode apresentar? Bom, já tinha falado para vocês a febre alta, já tinha explicado o porquê dessa febre, toxinas, ruptura de hemácias, né? Calafrio e sudorese intensa também falei, geralmente é causado pela liberação de toxinas, tá? Aqui, o malariae, ele tem um ciclo aí de aproximadamente 72 horas, então a febre acontece de 4 em 4 dias. Isso quer dizer que a gente chama essa doença também de febre quartã, certo? Ela não é tão grave quanto a febre terçã. Agora, os danos aí que ocorrem no organismo do ser humano, ele é grande. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença que está passando, que é do sangue, né? Então, ela é de hemácias. Ela está circulando por todo o corpo do ser humano, da pessoa infectada. Então, a primeira coisa
coisa que a gente vai ter básica e além de todos os sintomas da liberação das toxinas é uma anemia, né? Porque ruptura de hemácias, a primeira coisa clássica que a gente tem aí é uma anemia drástica, uma anemia grave, né? Bom, o fígado fica grande, por quê? Porque eles infectaram o fígado ali, passaram por esse processo, então atrapalharam todo o trabalho hepático. Eu tenho uma insuficiência renal porque o rim, ele filtra o sangue, né? Então eu diminuí completamente o número de células sanguíneas, eu atrapalhei todo o trabalho aí também renal. Então pode levar a uma insuficiência renal. Uma esplenomegalia é o aumento do baço. Por que o baço? Porque o baço ele tem função de amadurecer células sanguíneas, eliminar células sanguíneas velhas e também de amadurecer anticorpos. Está tudo ligado com o sangue. Então o baço também não está entendendo o que está acontecendo. Ele acha que ele não está trabalhando direito e começa a se esforçar um pouco mais. E a gente pode ter levar uma disfunção, uma dificuldade de funcionamento. Às vezes, também nas formas bem graves, a gente pode ter a malária cerebral. A malária cerebral, ela pode ser causada tanto por pedaços de coágulo das hemácias que vão sendo liberados e param nesses capilares cerebrais, e causando um entupimento, né, que é uma isquemia, é um AVC, na verdade. E também pode ser causado pela própria larvinha, que às vezes ela tá ali na circulação sanguínea, ela entrou num vaso bem estreito e não consegue sair, certo? Então olha que a malária é uma doença assim extremamente, ela destrói muito o sistema, os sistemas todos. Eu ia falar uma palavra, mas eu lembrei da locomotiva, eu achei melhor eu ficar quieta. A locomotiva virou meme agora. Bom, quais são as formas de profilaxia? Como que eu faço então para não pegar malária? Bom, se a gente pensar que quem transmite a malária é um mosquitinho, que é um mosquitinho prega a picada do mosquito, o que eu tenho que fazer? Me proteger do mosquito, certo? Então, posso pensar em mosquiteiros? Posso pensar em controle de uso de repelente, de substâncias que eliminam mosquitos? Posso pensar. Existe hoje em dia, né, tá falando muito da cloroquina. A cloroquina é uma droga antimalárica, ela já existe há bastante tempo, tá falando muito por causa do Covid. Mas ela é uma substância que ela causa danos ao corpo, viu? O meu filho, por exemplo, ele nasceu com uma deficiência de uma enzima que não pode tomar nenhum antimalárico, nenhum grupo de antimalárico. Por quê? Porque o próprio antimalárico destrói as hemácias dele. Então ele não pode ir de jeito nenhum para nenhuma região endêmica de malária, tá? Que aqui no Brasil tem várias, né? E depois o que a gente pode fazer? E evitar tudo que está relacionado ao mosquito, reprodução do mosquito. Então, evitar o acúmulo de água parada, não pode ter água em pântanos, tem que fazer drenagem, mas aí é mais, né, pela prefeitura, enfim, o responsável da cidade. Uso de inseticidas, tá? Mas dentro de casa o que eu faço? Repelente e mosquiteiro, repelente e mosquiteiro. Tá bom? É muito importante isso porque é uma doença muito triste. Não tem vacina, tá? A gente tem aí esses medicamentos que são eficazes, mas dependendo da situação e da condição, já passou um tempo grande e já aconteceu algum dano, né, no nosso organismo. Vocês viram que ele afeta aí muitos lugares, muitos sistemas. A amebíase eu falei pra vocês, não tem nenhuma novidade aqui não, tá? Então eu vou pular a amebíase porque a gente já falou da amebíase, que é a ameba que vai para o intestino, né, que vai causar ali principalmente dores abdominais e diarreia. A giardíase não tá na apostila, acho importante eu falar para vocês então. Giardíase, quem causa é Giardia lamblia, olha só. É um protozoário também, né, ele é muito comum na veterinária, muito comum, já diagnostiquei muitos cães com giardíase, principalmente filhotes, né. Ele tem aí digamos que uma diarreia meio que solta um muco. Às vezes a gente pode encontrar um sanguinho, às vezes, mas não é de via de regra não, tá? Muito comum na veterinária. Bom, então quem causa o agente etiológico é Giardia lamblia. Ele pode se apresentar de duas formas, ou ele é um cisto ou ele é um trofozoito. Um trofozoito, o que é isso? Ele é uma larvinha cheia de flagelos, tá? Então é uma larva móvel, ok? Bom, como que ocorre
transmissão? A transmissão, então, é bem semelhante lá à amebíase, né? Bem semelhante. Então, a gente tem que ingerir os cistos desse protozoário, que vai estar presente em alimento ou água contaminada, tá? Então, se você tem a água contaminada com cistos desse protozoário, ou o alimento que talvez foi regado, lavado, enfim, com uma água contaminada, aí a gente vai, então, ingerir a forma infectante que são cistos. E aí, eles vão lá para o meu intestino, né? Passa por todo o processo e lá no meu intestino ele sofre uma ruptura e se transforma em trofozoítos. Esses trofozoítos, eles vão ser liberados, eles têm grande afinidade pelos enterócitos, que são as células intestinais. O que eles vão fazer? Eles vão aderir a essas células intestinais. E aí, se a gente for parar para pensar, qual é a função das células intestinais? Principalmente do intestino delgado. Absorção de nutrientes, absorção de vitaminas, absorção de muitas coisas que são importantes para mim, para o meu organismo, né? A gente passa por todo um processo de digestão para depois ir para um tubo absorver tudo aquilo. O intestino grosso é mais absorção de água e sais minerais. Mas, se eu tiver um problema ali no intestino delgado, tá comprometendo diretamente a absorção de nutrientes muito importantes. Bom, então, depois que a pessoa tem aí, então, alguns trofozoítos no intestino, eles podem, então, depois se reproduzirem por bipartição, eles vão ser liberados ali, e aí acontece, então, uma reprodução deles, que eles vão formar, então, esses cistos que vão ser eliminados pelas fezes, tá? Então, eu ingiro cistos, a forma trofozoito, que é a forma livre, que a gente fala que tem mobilidade, ela só tá dentro do intestino, depois ele vai de novo se transformar em cistos que serão eliminados pelas fezes. E é assim que as pessoas podem se contaminar. Então, os principais sintomas: dores abdominais, diarreia, que pode vir acompanhada de sangue ou não, dependendo da quantidade de protozoários que você tem, né? Pode ser que por isso que a gente fala que vem um catarrinho no cocô, porque vem com excesso de gordura, às vezes algum outro nutriente aí que não foi absorvido, então vem meio melecado, né? Parece, assim, a gente vê as fezes e o animal começa a emagrecer, a pessoa começa a emagrecer, certo? Exame de fezes, na clínica a gente já consegue detectar isso, tá? Se você não for fazer exame de fezes, você vai pro médico e ele vai pedir o copro parasitológico, tá? Geralmente são 3 amostras e mesmo assim, em alguns casos, a gente não consegue pegar cistos nas fezes. Só que se você estiver suspeitando da doença, a gente trata. No nosso caso, por exemplo, é só tomar um vermífugo aí de amplo espectro que ele elimina todos os cistos, todas as trofozoítos e os cistos, tá? É bem tranquilo tratar essa doença. Bom, os danos que tem, então por dificultar aí a absorção, a pessoa tem a diminuição dessa capacidade pode causar lesões nessas microvilosidades dessas células, né? Então, dependendo da quantidade de giardia que você tem, você pode causar aí uma alteração desse funcionamento, mas geralmente as pessoas não têm danos assim tão sérios, né? E como é que a gente faz para prevenir, para não pegar giardia? Bom, que nem a amebíase, né? A gente vai lavar bem frutas e verduras, a gente vai ferver a água ou vai filtrar essa água, né? A gente vai saber a procedência do alimento, saneamento básico, porque os cistos são eliminados pelas fezes, tá? Tranquilo também giardia, né? E agora eu vou para a última doença, a última protozoonose de hoje, que é a leishmaniose, que também tem grande importância pra gente. A leishmaniose também tem grande importância veterinária porque os cães podem ser reservatórios, né? Na verdade, eles não são reservatórios, tadinho. Até uma palavra difícil muito forte da gente falar, que parece que eles são assim os grandes responsáveis, que nem os ratos, né? De algumas doenças. Na verdade, ele também pode ser picado, né? Pelo mosquito. A gente já vai falar dele. Só que se a pessoa não tratar, não tomar uma atitude, a leishmania tá ali, né? E aí, ela estando no sangue desse animal, desse cachorrinho, o mosquito pode vir ainda não contaminado, né? E aí ele pica o cachorrinho numa noite, aí ele vai e pica o adulto, depois vai para outra casa e pica, então é muito difícil.
Existem algumas regiões aqui do interior de São Paulo que tem bastante casos de leishmania em animais, tá? Mas vamos lá, leishmaniose, na verdade. Vamos lá falar um pouquinho da doença. Então, quem causa a doença é a leishmania. Existem dois tipos mais comuns aí, mais graves, que a gente chama de brasiliensis, que causa a leishmaniose tegumentar, que é também chamada de úlcera de Bauru. Causa essa leishmania, esse protozoário, ele infecta macrófagos, só que ele tem grande afinidade pela pele, pelo tecido epitelial, tá? Então ele vai causar danos aí bem sérios, principalmente em nariz, boca, tá? A gente vai ver. E a Leishmania chagas, ela tem grande afinidade aí por algumas vísceras, por alguns órgãos, né? Ela é também chamada de calazar, tá? Essa leishmaniose. E o que a gente precisa basicamente saber agora é entender um pouquinho desse ciclo, tá? Então, existem as formas promastigotas, que são formas com mobilidade, que elas vão parasitar o intestino do mosquito. O mosquito também é chamado, o Lutzomia, ele também é chamado de mosquito palha, certo? E a forma amastigota, que não tem flagelo, que é uma forma que não tem mobilidade, ela vai parasitar então o intestino de um hospedeiro vertebrado, que pode ser um homem, que pode ser o cão, ok? Então vamos entender um pouquinho desse ciclo. Quem transmite, então, vamos lá, é o gênero Lutzomia, que eu já tinha falado para vocês, o Lutzomia, tem gente que fala Lutzomia, mas apareceu no vestibular mosquito palha, ó, cuidado para não confundir, tá? Barbeiro, mosquito prego, mosquito palha, só toma cuidado pra gente não confundir esses nomes, que é o que o vestibular tenta fazer com vocês aí nesse momento, tá? Então, como é que vai transmitir? A leishmania tá dentro do mosquito palha. Quando o mosquito palha pica, ele transmite, então, a forma infectante. Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a transmissão. Ele fala, então, aquilo que eu falei para vocês, ó, tanto o homem pode transmitir para os cães, por qualquer outro vertebrado, né? Eu tô falando de cães porque hoje tem muitas famílias que têm cães dentro de casa. Aqui em Jundiaí, graças a Deus, não é uma região endêmica, ok? Mas tem algumas regiões que é muito difícil. Por exemplo, tem uma cidade que chama Birigui, que tem muitos casos de leishmaniose. E aí, quando chega no veterinário, que o cão tem a leishmaniose, a gente não tem como eliminar a leishmaniose do cão. Uma vez picado, eu não tenho como eliminar a leishmania do cão, certo? Então, o que a gente recomenda? Eutanásia, infelizmente. Por quê? Porque se aquele cão estiver ali e o mosquito palha chegar para picar esse cão, ele está se contaminando. Então, se ele não tiver ainda contaminado, ele se contaminou e vai picar outra pessoa, se contaminou e vai picar outra pessoa, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse ciclo, tá? Então, o que a gente pede para os proprietários de cães fazerem das regiões endêmicas? Tem coleiras, que são coleiras repelentes, tem produtos de pingar na nuca, que são produtos repelentes. Então, fazer todo o controle dentro de casa, então usar os inseticidas naturais, ou mesmo os químicos aí, né, que são produzidos em laboratório, tem que tomar muito cuidado, porque é muito sério, tá? É uma doença muito grave. Bom, então, vamos falar quais são os sintomas. Então, assim, ó, você pode pegar, então, os dois tipos de leishmania, certo? Tanto a brasiliensis quanto a chagas. Então, se for a leishmaniose tegumentar, que é aquela que vai ter afinidade pela pele, você vai apresentar feridas avermelhadas na pele. Na verdade, são lesões feias, viu, pessoal? São lesões, assim, bem feias. Por quê? A leishmania, ela infecta macrófagos que estão nas células sanguíneas, né? Então, esse caso aí, por exemplo, ela tem grande, que a brasiliensis, ela tem grande afinidade pelo tecido epitelial. E aí, conforme ela vai destruindo os macrófagos, ela vai infectando e destruindo, que no caso dos vertebrados é a fase que não tem a mobilidade, conforme ela vai infectando e destruindo, essa destruição libera toxinas, de novo, e essas toxinas, elas vão necrosando as células, né? Então, causam feridas, assim, horrorosas, que matam células mesmo, e não tem o que fazer. Então, principalmente nos lábios e no nariz. A leishmaniose visceral, que é a chagas, ela vai lá, ela vai pelas vísceras, então ela vai infectar alguns órgãos, principalmente o baço
E o fígado, de novo, tá no sangue, né? Baço e fígado não tem como escapar disso. E ela vai causar feridas nas vísceras, tá? É bem triste, então. Além do que? Da anemia e da febre. Geralmente, febre, qualquer infecção a gente tem, né? Porque ela é um aviso do nosso organismo. Quais são os danos, então? Bom, os danos da leishmaniose tegumentar, que é a brasiliensis, como eu disse para vocês, são aquelas... A destruição. Então, a gente é necrose mesmo do tecido epitelial e ele morre, né? Então, são lesões... tem até algumas imagens na internet, depois se vocês quiserem, eu acho forte, mas se vocês quiserem, vocês, em casa, depois vocês deem uma olhadinha. E na leishmaniose visceral, a gente também tem muitas lesões. Para vocês terem uma ideia, a leishmania chagas, né, ela pode também ir para dentro da medula, por isso que a pessoa tem anemia. Então ela também pode ir para dentro da medula, infectar ali os glóbulos brancos, porque ali é a produção, né? Então os glóbulos brancos, eles vêm da medula óssea. E aí ele vai causar então um problema de anemia muito sério, porque atrapalha toda a formação, a diferenciação celular ali, ok? Como que a gente faz então, pessoal, para poder se proteger? Lembrando que é mosquito, se a gente está falando de mosquito, a gente tem que falar de mosquiteiro, a gente tem que falar de medidas aí de repelentes, né? A gente tem que pensar que o mosquito tem que evitar a reprodução do mosquito. Então, basicamente é isso, ó. Uso de inseticidas naturais, evitar o acúmulo de lixo orgânico, porque o mosquito palha se reproduz aqui. Então, se a gente souber o ciclo de vida do mosquito, a gente tenta evitar. Então, lixo orgânico, aquele que a gente produz em casa, dependendo da região, nossa, não pode nem deixar. Por quê? Porque o mosquito vai se reproduzir ali, vai entrar na sua casa, vai te picar, vai picar seu cachorro. E aí, se ele picar o vizinho que tem leishmaniose, vai passando de um para outro, é assim que vai indo, tá? Parece uma coisa sem fim. Existem algumas vacinas veterinárias contra a leishmaniose, tá? Então, assim, tem alguns animais que respondem muito bem à vacina, tem outros animais que, mesmo imunizados, eles ainda não conseguem produzir anticorpos contra a leishmania. Então há controvérsias ainda da vacina, porém eu, como médica veterinária, aconselho fazer. Por quê? Vai que o animal, então, ele consiga ter uma resposta, né? Então ele está imunizado, então eu aconselho fazer. Agora, o uso de coleira em regiões endêmicas e o uso de produto que é repelente, porque o mosquito senta, se ele ingere o sangue para poder picar, para poder se alimentar, o sangue pode estar com medicamento e o mosquito morre, então não vai propagar a doença. Tem uns que são repelentes mesmo, que você coloca, o mosquito encosta na pele do animal, ele morre por convulsão, né? Então tem vários produtos aí que agem de maneiras diferentes, ok? Bom, pessoal, para a aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui, a gente continua falando um pouquinho de protozoonoses na nossa próxima aula, tá bom? Valeu, até a próxima!